Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nosso papo de sábado aqui, direto aqui da biblioteca do Seminário Teológico Batista Nacional Enéas Tonini. Quero falar um pouquinho hoje com vocês sobre um assunto interessante que é sobre esforço, esforçar-se. Nós temos um texto interessante que é o texto de Josué. Esforça-te, tem bom ânimo, não te mandei eu? Né? Várias vezes é citado no versículo 6, versículo 9, falando sobre esforço, esforçar-se. E é alguma coisa assim interessante, né? Eu estava pensando muito sobre essa expressão nos dias de hoje. Você tem que se esforçar para fazer isso, você tem que se esforçar para fazer aquilo. Então as coisas elas tomam um rumo muito interessante quando você se esforça para fazer alguma coisa, quando você se esforça com determinado fim, com determinada finalidade, né? E é interessante, eu me esforço. Então alguns dizem assim, eu tenho me esforçado para ser um bom pai. Outros dizem, eu tenho me esforçado para ser um bom filho. Outros dizem, eu tenho me esforçado para ser uma boa esposa, um bom esposo, né? Então é interessante, essa palavra hebraica, eu fui olhar, eu quero ver que palavra hebraica é essa daí, né? E eu fui olhar essa palavrinha no original, significa uma expressão de ação, de agressividade, né? Ou seja, eu vou me esforçar no sentido de eu quero, de eu desejo, eu vou agressivo para cima disso aí. Eu vou com todo o meu entusiasmo, com todo o meu ímpeto, porque eu quero conseguir isso aí. Então o esforço é você tentar de repente reverter as forças naturais que você tem para uma força sobrenatural. Lógico, estou falando dentro das medidas da nossa condição física e da nossa condição humana. Mas isso que traduz o esforço. Então, nesse texto aí, por exemplo, eu quis ver qual era a palavrinha hebraica, raiz hasak, que significa fixar-se, né? Ser forte, no sentido de buscar alguma coisa. Raiz hasak, dessa palavra hebraica, nesse texto em especial, nos versos aí que nós vimos aí do livro de Josué. Se esforça, tenha um esforço, seja corajoso, ou seja, vá à frente, né? E aí eu coloquei essas condições aí, e eu acho que até você que me conhece um pouquinho sabe onde eu vou chegar. Mas o esforço para ser um bom pai, para ser um bom filho, é legal isso? Poxa, bacana, né? Tudo que você se esforça na vida é interessante. Eu trabalhei muito tempo em lugares que as pessoas procuravam se recuperar da dependência química, da dependência alcoólica e de outras. E às vezes a gente falava para as pessoas, olha, não tem mágica, você tem que se esforçar, né? Não existe mágica. Eu vejo às vezes os caras na televisão, o cara faz uma oração lá, uma mandinga lá, e o cara em 2 horas tem repúdio da droga, do coisa. É um papo furado, né? Para quem conhece, para quem conviveu, sabe das crises de abstinência, sabe que isso é um papo furado, uma conversa mole. Isso não existe, né? De forma nenhuma. Não existe. Então, às vezes a gente falava para os caras, tem que se esforçar, tem que se esforçar, tem que extrair, né, forças de onde você não tem, para que você possa vencer essa dependência, essa condição. Então, a palavra hebraica, ela mostra isso, você ir com agressividade. Por exemplo, quero estudar, entrar numa faculdade. Eu sou de uma geração de cobranças. Hoje não é tanto, mas a minha geração é uma geração de cobrança. Então, assim, você mal estava terminando o ginasial, que na época chamava ginasial, você já se preparava para o ensino no chamado colegial, visando os cursinhos universitários, que não tinha dinheiro, não fazia.
Então você tinha que se matar, se esforçar, porque você tinha que entrar numa faculdade. Então havia lá uma relação de faculdades públicas, que você tinha que fazer lá os seus vestibulares para entrar, então era uma cobrança muito grande, as pessoas ficavam até traumatizadas. Hoje, quando eu olho para o passado, eu falo, meu Deus, né? Que estigma que acompanhava as pessoas. Aí eram menosprezando, o fulano entrou, o filho de fulano entrou, o filho de fulano se esforçou. Então, o esforço, às vezes eu via, para você dar o melhor. Você se esforçar, por exemplo, para um trabalho, um emprego, né? Que mais? Tem o outro lado, né? Lembro dos tempos do meu tempo de Colégio São Judas Tadeu. Eu estudei o colégio técnico. Poxa, não era fácil, meu. Trabalhava às vezes o dia inteiro. Eu lembro que tinha uma época que eu consegui ir para casa para jantar, para comer alguma coisa. Pegava um ônibus cheio, você não precisava nem se segurar no cano lá do ônibus. Tão cheio que era o ônibus que bastava ficar parado, que era tanta gente que você não caía. O ônibus brecava e tal. Então, às vezes cheio, saía daquela escola, às vezes 11h30 da noite, 11h15, pegava às vezes um ônibus, era um último, você tinha que entrar naquele ônibus, também da mesma forma, vinha macetado, chegava em casa para tomar um banho e dormir no dia seguinte, 5h30, 6 horas da manhã, estar em pé, um esforço, né? Porque você queria ser alguma coisa na vida, você queria ser alguma coisa, você queria ter lá um bom curso técnico, tal, no meu caso, né, para você poder desenvolver o seu lado profissional, ganhar alguma coisa. Então, esforço, isso era esforço, meu. Nossa, era esforço, não era fácil. A época que eu fiz o colégio técnico, os sábados, das 8 horas da manhã até meio-dia e pouco, nós tínhamos aulas, né? Depois eu entrei no seminário, estudava sábado o dia inteiro, tínhamos 2 aulas semanais. Então você queria se esforçar, porque você queria conhecer um pouco mais a palavra de Deus. E aí eu já começo a invadir um pouquinho o que eu quero conversar. A gente se esforça por tudo na vida. Por que nas coisas de Deus nós não nos esforçamos? Né? E olha, o cara que está falando aqui, 32 anos de ministério. Extraoficial, 33. 32 anos, 31 de consagração, vou fazer agora em outubro, né? Dia 28. 31 anos de consagração, 32 de ministério, 33 extraoficial. Então, o que eu estou falando não é uma coisa que alguém me contou. Olha, você viu como é que é? Não, é uma coisa que eu vi, eu tenho vivido, né? Ainda estou no ministério, e eu vejo as pessoas, para fazer as coisas de Deus, elas não se esforçam. Então, às vezes estão empenhadas em alguma coisa da igreja e tal, cobram os outros, você não ajuda, não sei o que lá. Quando conseguem um emprego, quando começam a namorar, desaparece, acabou. Aí você vai cobrar, mas eu estou trabalhando, não, mas eu comecei a namorar, não, mas eu vou casar. Sim, a trajetória da vida, ninguém quer que você mude, mas para fazer as coisas de Deus necessita esforço, né? Há um grupo pequeno, de cabecinha miúda, que às vezes acha que é só o pastor. O pastor recebe da igreja, o pastor tem ajuda de custo da igreja, ele que tem que fazer, ele que tem que abrir, ele que tem que estar nos cultos. Então, veja, se desconecta a questão cristã do trabalho, na obra, onde você tem que mostrar o esforço. Então, acho que é só o pastor, porque o pastor recebe algum valor da igreja, algum dinheiro da igreja. Hoje nem tanto, né? Porque a situação ela muda. Eu fiquei muito tempo trabalhando e me dedicando à igreja. Era um esforço sobrenatural, que tinha família, tinha a igreja, tinha o meu trabalho, que me consumia bastante. Depois de um tempo, aí sim, fiquei só na igreja e as coisas ficaram mais encaixadas. Mas você não vê esse mesmo esforço que as pessoas têm para estudar, se matam para entrar numa faculdade, o esforço às vezes para pagar um negócio, para você fazer uma viagem. Veja, não estou dizendo que nada disso é errado, pelo contrário, são coisas louváveis, coisas bacanas, você se esforçar, fazer uma viagem com a família, ou você mesmo, para descansar, para ter um lazer. Poxa, eu sempre fui um cara que incentivou isso aí, né? Poxa, você tem um tempo com a família, você conseguir viajar, sempre fui um cara que incentivei essas coisas aí, incentivava muito as pessoas. Mas quando eu vejo do outro lado, eu não vejo
esse esforço, essa dedicação, essa coisa que vai, como eu peguei aqui da raiz, né? De ser forte, no sentido de corajoso, de buscar, no sentido de agressividade. Eu não vejo isso na igreja. Aliás, eu não posso generalizar, Muitas pessoas, realmente a gente vê esforço em fazer as coisas de Deus, né? Às vezes eu vejo pessoas com idade já avançada sendo mais esforçadas do que a própria juventude. Então, o outro lado, esforçar-se para não pecar. Você pensa que você é crente, você não peca? Você pensa que você é crente, você não erra? É uma maquininha? É uma mágica? Isso é uma bobagem, uma tolice, meu Deus do céu, que eu vejo por aí, né? O cara às vezes que vem do mundo assim, pervertido, o cara tem que se esforçar mais ainda. O cara que tem, por exemplo, problema com pornografia, ele tem que se esforçar. Não pense que o Espírito Santo, fui batizado no Espírito Santo, fala em língua e tal, estou isento dessas coisas. Uma banana, uma ova para você. E é isso mesmo que eu estou te falando. Você tem que se esforçar, sim. O cara que vem do homossexualismo se converte, ele tem que se esforçar para não cair novamente. Porque a tentação que um homem normal tem por uma mulher normal, um homossexual, ele vai ter uma pessoa do mesmo sexo, né? E eu estou cansado de ouvir as pessoas que falam nessa área, reforçando isso aí. Então você tem que se esforçar para não pecar. O pecado está aí, o pecado bate a sua porta. Você tem que se esforçar para não julgar as pessoas. Que a primeira coisa que vem quando a gente vê alguma pessoa fazer uma coisa, parece que nós somos perfeitos, né? O perfeitinho, o bonequinho, a bonequinha, e aponta o dedo para os outros. Então, nós temos que nos esforçarmos para não julgarmos as pessoas. Não julgarmos as pessoas. Você não sabe a situação. Eu venho vendo a igreja de um tempo para cá, um legalismo desgraçado. Ou desgraça que é julgamentos. Eu vejo pessoas, às vezes, que tiveram a própria felicidade atingida por julgamento que as igrejas fizeram. Ficou grávida, olha não sei o que lá, olha o cara está no mundo, olha eu vi o cara fumando, Gente, volto lá, você tem que se esforçar para não pecar. Mas quem que garante que mesmo a gente se esforçando, a gente não dá uma escorregada? Então, a gente tem que fazer um esforço, às vezes, para segurar um pouquinho a boquinha aqui, aquele negocinho que está lá dentro, a linguinha, para não julgar as pessoas, né? E quem fala muito corre mais o risco ainda. A gente tem que se esforçar para fazer algo na obra de Deus. A obra de Deus não é assim, se der tempo eu vou. Você tem que se esforçar. Cara, eu fui criado em escola bíblica. Como eu falei, às vezes levanta cedo a semana inteira, domingão lá levantar. Para quê? Agora, eu acho que a igreja está se reescrevendo a história, está se reestruturando, né? Revendo conceitos, esse negócio de parece que também fazer como se fosse um sacrifício, tem que ir de manhã, a gente está revendo. Mas eu digo, se esforçar para aprender a palavra de Deus. Eu via cara que chegava na escola bíblica só para bater ponto, para dizer, estou aqui, tá? Mas às vezes nem Bíblia levava, nem sabia que estava rolando. Que lição está aí? Não sei. Qual é o assunto? Não sei. Qual é a série que está sendo falada? Então, é esforço, meu amigo. É esforço. É chegar lá, abrir a Bíblia, estudar a Bíblia, entender o que está fazendo, né? Eu aprendi isso na minha adolescência. A igreja lá, ela dava revistinha, você tinha que ler, tinha que estudar. Chegava lá nas reuniões de união que a gente tinha, de ministérios lá, de mocidade, de juventude, tinha a tal de união intermediária. Até hoje nem sei direito o que é isso aí, né? Mas acho que era entre o adolescente e o jovem, união de adolescentes. A gente tinha debate, conversava, perguntava e demandava o quê? O esforço durante a semana. Você estudava, você tinha suas atividades, mas você estudava a Bíblia, porque você sabia que lá no domingo, o ponto, né? A gente chamava o ponto, a lição seria tomada, ia ter lá um concurso, alguma coisa. Esforço. Eu não vejo mais isso, né? Eu não vejo mais, infelizmente. Eu não vejo um esforço, às vezes, para a pessoa manter um casamento. Às vezes é um lado, se esforça. Quantas que eu acompanhei, gente que até perdoou traição e tal. Então um lado se esforça, o outro não quer saber. Não tem como, né? Não tem como. Se esse aqui não quer, esse aqui não vai conseguir. Tem que os dois conseguirem, os dois caminharem e se juntarem. Então hoje não está nem aí, hoje, né, tem que pensar em mim, é a minha vida, é a minha felicidade. Pô, por que casou? Não devia ter casado, então. Agora, casou, deu alguma burrada na vida, alguma coisa, uma traição,
não dá mais para caminhar, cada um vai viver a sua felicidade, encontrar outra pessoa e tocar a vida, né? Tocar a vida aí, casa com outro, casa com outra, toca a vida, vai servindo a Deus, se esforça para ter uma vida normal e uma vida que você possa fazer alguma coisa pela obra de Deus. Então, eu ouço muito esse negócio, eu tenho me esforçado, tenho me esforçado. Você olha, que você não tem se esforçado nada. O cara não tem se esforçado absolutamente para nada. Né? Se dá tempo, se sobrou, se sobrou alguma coisa, algum tempo, o cara faz. Se não tem, na obra de Deus, eu tenho que dormir porque eu estou trabalhando muito, não sei o quê. Então, exatamente, eu troquei tantas vezes o sono para ficar estudando para a prova lá do meu curso técnico. Né? Troquei tantas vezes o meu sono, às vezes em lugares que eu ia trabalhar, às vezes dormi tarde porque estava estudando um manual, porque eu estava consertando uma máquina, era tudo em outra língua, eu não entendia nada. Então, esforço para você ganhar o seu pãozinho ali, para você ser um bom profissional. Então, hoje, essa época que a gente está vivendo é a pior, que é a época das cobranças. Então, esforço para ser um bom pai, um bom filho, um bom esposo, uma boa esposa, um bom servo de Deus. Não um cara que está ali, se o vento bateu, você vai, se não bate, você fica. Você tem que se esforçar para fazer alguma coisa. A gente vai embora desse mundo, vai deixar alguma coisa aqui, mas não é só aqui. Alguma coisa do outro lado você tem que estar plantando, você vai colher. Né? Você vai colher o que lá? Você está plantando alguma coisa lá, você vai chegar abatido lá. Vai chegar lá quase, como dizia um pastor, que foi meu pastor durante muitos anos, cheirando queimado lá no céu, né? Tirou uma fina, passou raspando pelo inferno para chegar na eternidade, se é que você crê na eternidade, né? Hoje tem um monte de gente que nem crê mais na eternidade. Nosso papo foi longo hoje, hein? Né? Se esforça, se você estiver aí ouvindo aí, se esforça, né? Para ouvir até o fim. Eu devia ter falado isso no começo, né? Se esforça para ir até o fim, para me aguentar nesse sábado aí. Mas é nosso papo de sábado. Isso aí rendeu. Era um assunto que eu achava que ia falar em 8 minutos. Tá dando quase 20 aí. Mas se esforça, meu amigo. Eu acho que lá, eu não sei como é que serão os últimos minutos da vida da gente. Não sei. Mas às vezes os últimos tempos de vida, às vezes. Que a gente olha e fala, valeu a pena. Me esforcei. Não consegui, mas valeu a pena porque eu me esforcei. Né? Muita coisa você não vai conseguir. Você não consegue tudo na vida. Tá? Você não consegue tudo. Mas... você olha, você fala, pelo menos eu tentei, eu me esforcei. Pior que você olha e fala, nem tentei. Não fiz nada a mais do que deveria fazer o que era na normalidade. Se esforça, meu amigo. Vale a pena, nas coisas de Deus principalmente. Porque mesmo que você olhe para trás e não veja muitos frutos, mas pelo menos a sua parte está feita. E você vai dar conta de você. Né? Eu, como um pastor, talvez darei conta de vidas, mas... eu acho que a minha integridade, ela está aí. Eu acho que ela não pode ser maculada de forma nenhuma. Não concordar com um ponto de vista ou outro, eu tenho um time de futebol, eu tenho uma cor que eu gosto, tenho o carro que eu gosto, tenho os assuntos que eu gosto, né? Tenho a comida que eu gosto. Você não precisa concordar comigo. Eu estou numa convenção, estou numa denominação, outros podem não estar, não concordam, não quer dizer nada. Mas a minha vida perante Deus, a minha vida ministerial, eu deito e durmo com a cachola fresquinha, com a mente tranquila, porque eu tenho certeza do que, isso aqui não abro mão, de jeito nenhum, né? Então eu fico tranquilo. Agora, você tem que ter que se esforçar para gostar das pessoas. Porque se você for gostar das pessoas só pelo benefício, ou porque elas pensam igual, meu Deus, aí é o tipo de pessoa que eu não quero conversar mais, não. Eu já, no alto dos meus 60 anos, eu já não tenho mais muita paciência para conversar com gente assim, não. Né? Eu costumo falar que é mente de grãozinho de arroz. Tá? Metade de um grãozinho de arroz. Um grãozinho de arroz picado. Então você tem que se esforçar até para gostar das pessoas. Para conviver com as pessoas. Você tem que gostar das pessoas. Você tem que se esforçar para gostar das pessoas. Você tem que se esforçar para conviver nesse mundo aí. Beleza, meu amigo? Sábado que vem, eu acho que nós vamos entrar num assunto que todo mundo passou. Uma palavrinha que todo mundo passou. Todo mundo teve essa experiência. Se Deus permitir, a gente vai estar junto no próximo sábado. Obrigadão por esse papo de sábado, finalzinho de sábado, às vezes que a gente solta a conversa. Alguns lugares já estão abrindo, né? Vamos torcer para que as coisas voltem mais ao normal do que já estão.
Nós estamos curtindo aí um pré-feriado, as estradas cheias, pô, vamos estar tocando a vida, e é isso aí que a gente tem que fazer. Toca a vida, em nome de Jesus, um abraço, até o próximo sábado. Se Ele, o Jesus, o Criador, o Verbo permitir, estaremos juntos. Um grande abraço.